Este é o vídeo de introdução às funções exponencial e logarítmica. São as funções então do 12º ano que vamos então começar por estudar agora. Eu coloco aqui as duas a par uma da outra porque estas duas funções têm uma particularidade. Elas são inversas uma da outra e era exatamente por aí que eu queria começar, por deixar bem claro, porque há uma relação entre elas duas. A função exponencial, que é uma função que se representa por uma potência em que existe uma base que é constante, este A representa uma constante e a variável está no expoente, é inversa da função logarítmica, que se representa então por um log, que tem também uma base aqui em baixo e tem a variável dentro do logaritmo. Okay? É claro que elas são inversas quando esta base, quando este A, é igual numa e noutra. Portanto, se isso acontecer, se for, por exemplo, 2 levantado a x, é inversa da função logarítmica, logaritmo de x na base 2. Okay? Portanto, a leitura desta função exponencial é a levantado a x, e a leitura desta função logarítmica pode ser, há quem faça a leitura de forma diferente, mas eu prefiro fazer logaritmo de x na base a. Okay? Logaritmo de x na base a. Este elemento está aqui em baixo, então a base do logaritmo. Bom, o que é que há ainda a dizer então destas funções? Como todas as outras funções que nós estudamos nos outros anos, estas funções têm também um gráfico especial, não é? Portanto, o gráfico da função exponencial é este gráfico, f de x igual a levantado a x, quando a for maior do que 1. Portanto, se a base for maior do que 1, o gráfico é uma função que está sempre a crescer. O meu gráfico pode ter aqui uma pequena imperfeição, que é importante, mas por isso é que eu vou chamar a atenção. O gráfico aqui aproxima-se cada vez mais desta reta, do eixo do x, ok? Está cada vez mais próximo aqui do eixo do x. Por sua vez, o gráfico da função logarítmica, que tem base também maior do que 1, como é que será? Reparem que nós já temos uma informação, já sabemos que estas funções são inversas uma da outra. Se nos lembramos da função inversa, existe uma simetria relativamente aqui a esta reta. Então agora, antes de eu apresentar aqui o gráfico, faço um desafio. Imaginem lá qual é que é o gráfico com que ficamos se dobrarmos a folha aqui nesta reta, na bissetriz dos quadrantes impares. Vamos ficar exatamente com este gráfico. Okay? É claro que também aqui ele se aproxima mais aqui deste eixo, cada vez mais, okay? Do eixo do y neste caso. E portanto este é o gráfico da função logaritmo de x na base a com a base maior do que 1. Existe aqui também outro pormenor, este A está escrito de maneira diferente deste, mas foi puro engano, esquecimento. Este A é o mesmo, ok? Está aqui escrito de notação diferente, mas é o mesmo. Aqui acontece o mesmo. Este A é o mesmo, A maior do que 1. O que é que acontece se a base estiver entre 0 e 1? Porque pode acontecer, pode ser um meio, negativo não pode ser, ok? Para estarmos na presença de um exponencial ou de um logaritmo, estas bases têm que ser positivas. Mas podem ser menor do que 1, então quer dizer que o gráfico já está a decrescer, ok? Está a decrescer. Vocês podem experimentar na máquina de calcular, mas isto é então o que devem saber, ter um conhecimento dos gráficos. Da mesma maneira, se nós dobrarmos aqui a segunda reta y igual a x, uma vez que nós queremos obter a inversa, como é que irá ficar o gráfico? Reparem, esta parte vem ali para cima e esta dobra para aqui e iremos ficar com este gráfico aqui, ok? Que se aproxima cada vez mais aqui deste eixo, quando vai assim lá para cima. Bom, estão então apresentados os gráficos. Vamos agora ver algumas características destas funções. E a primeira característica que eu queria chamar a atenção, as primeiras, digamos, é um conjunto de fórmulas que existem, algumas já conhecidas de outros anos e outras não, novas, mas são fórmulas importantíssimas agora para trabalhar estas funções. Eu vou aqui apresentá-las e depois na prática é que nós vamos ver como é que elas se utilizam mais, não é? Portanto, estas fórmulas eu estou aqui a apresentá-las todas de uma vez porque todas elas são já conhecidas desde o 7º ano. Desde o 7º ano conhecemos isto e, portanto, agora como a função exponencial é uma função que tem uma potência, não é? Como nós acabamos de ver, as fórmulas das potências poderão ser muito úteis agora para a função exponencial, ok? E, portanto, há que rever estas fórmulas agora novamente. Na função logarítmica, eu vou apresentar uma a uma porque elas são novas. Então, quando nós tivermos uma potência em que no expoente está um logaritmo com a mesma base da potência, portanto, quando estas bases são iguais, até costuma-se dizer que corta e fica o que está aqui à frente, ok? E, portanto, isto vai dar x. O logaritmo de 1
em qualquer base, seja qual for a base, dá sempre 0. Ok? Nós sabemos aqui que A levantado a 0 dá sempre 1, agora sabemos que o logaritmo de 1 em qualquer base dá sempre 0. Ok? O logaritmo de A na base A, portanto, quando o que está à frente do logaritmo for igual à base, vai dar 1. Ok? Temos aqui uma forma muito importante, que é a forma da multiplicação. Quando temos uma multiplicação de dois elementos dentro de um log, na base A, podemos passar a somar. Separamos, fica logaritmo de A na base A mais logaritmo de B na base B. Okay? Cuidado que esta forma não é verdadeira se aqui tivermos um mais aqui dentro. Costumam haver enganos aqui, mesmo passado algum tempo. Alguns alunos fazem esta confusão e por isso eu estou a chamar aqui a atenção. Se aqui tiver um mais, não há nada a fazer, ok? Não estamos perante esta forma. Agora, tanto podemos passar daqui para aqui, como daqui para aqui, tudo bem. Mas se tivermos um mais, tem que estar nesta notação. Tem que ser um logaritmo mais outro logaritmo. Não pode ser logaritmo de A mais B aqui dentro, ok? Da mesma maneira, e por analogia, podemos perceber isto. Se estivermos a dividir dentro de um log, passa a menos, ok? Logaritmo de A menos logaritmo de B. Tem que ser obrigatoriamente o logaritmo deste numerador menos o logaritmo do denominador, ok? Mais uma vez, volto a dizer, se tiver A menos B aqui dentro do log, não há nada a fazer, não há fórmulas para aí, ok? Temos também esta forma, muito importante, o logaritmo de x elevado a k na base A é igual a k vezes o logaritmo de x na base A. Portanto, este expoente que está aqui, expoente no x, ok? Aqui dentro do log, pode saltar cá para trás e ficamos com esta expressão, ok? E depois temos uma fórmula que é chamada mudança de base. E isto porquê? Porque, como já devem ter reparado na máquina de calcular gráfica que vocês possuem, existem o exponencial e o logaritmo de duas bases apenas. Vocês têm o logaritmo, se repararem nas teclas, tem o log, tem só o log e tem o ln. Já agora faço aqui uma referência a isso. Portanto, o logaritmo de x, se não tiver nada, que é o que vocês têm aí na máquina, se não tiver aqui base nenhuma, está pré-definido, que é para não se estar sempre a escrever, é uma questão de notação, está pré-definido que é base 10, ok? Portanto, se apanharem alguma ficha, em algum teste, seja o que for, um logaritmo sozinho que não tem aqui número nenhum, é como ter lá a base 10, que é o logaritmo que está na máquina de calcular, ok? Isto que acontecia à imagem quando tem raiz quadrada de x e raiz cúbica de x. É só por uma questão de notação, de simplificar, ok? Reparem, raiz cúbica de x nós temos que meter aqui o 3, não é? Mas na raiz quadrada de x não temos que meter aqui nada, mas está cá um 2. A raiz quadrada tem cá um 2, mas por uma questão de notação, como se utiliza muitas vezes, não se coloca, está pré-definido. Aqui no logaritmo acontece a mesma coisa, ok? Não tendo nada, está lá a base 10. Outra coisa que devem saber é que o ln é também um logaritmo normal igual a qualquer outro. É também por uma questão de notação, de simplificação de escrita, como o ln é muito utilizado, em vez de escrever o logaritmo de x na base e, porque este ln é o logaritmo neperiano, este n vem de Napier, porque este é o número de Napier, não é? E portanto, como se utiliza muitas vezes, e teria que se meter aqui na base o número de Napier, bom, definiu-se assim, não vamos estar sempre a meter aqui esta base e vamos definir como ln. Então, quando escrevermos ln, já sabemos que estamos a falar do logaritmo de base e, ok? Pronto, ou seja, resumindo e concluindo, a máquina de calcular tem apenas duas bases. Tem a base 10 e tem a base e, que é o ln, certo? Pronto, mas às vezes pode-nos dar jeito de trabalhar com o logaritmo, por exemplo, de x ou de 7, quero calcular o logaritmo de 7 porque me dá jeito na base 3. Bom, isto não está na máquina. Então o que é que eu faço? Aplico esta forma. E isto em termos práticos é muito simples. Eu vou à máquina de calcular e escolho ou log ou ln. Vou escolher o ln, por exemplo. Então faço ln 7 a dividir por ln 3. Ok? E fica calculado este logaritmo. Estou aqui a aplicar esta forma. Ok? Também podia fazer com o log da base 10. Log de 7 a dividir por log de 3. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Como esta pergunta é bastante comum, vou fazer a demonstração desta forma, da tal mudança de base. Às vezes surge como exercício, então fica já aqui, uma vez estamos a falar nela, fica já aqui feito. Imaginem que nos pediam, mostre que esta fórmula é verdadeira, ok? Estas formas, todas elas são demonstráveis, mas ao fim e ao cabo vão ser todas dadas como axiomas. É mais normal nesta forma acharem piada e pedirem a demonstração disto. Então como é que podemos fazer a demonstração? Reparem, posso pegar neste logaritmo de A na base B
e passar para este lado a multiplicar, não é? Fica logaritmo de x na base a vezes logaritmo de a na base b, ok? Igual a logaritmo de x na base b. E agora o que é que acontece? Posso fazer o quê? Eu estou à procura de uma coisa verdadeira, não é? Vou pegar neste logaritmo e reparem que eu vou aplicar esta fórmula agora, esta aqui do k. Estou a ver isto, vou considerar que este logaritmo de x na base a é uma constante, ok? E vou passar aqui para cima para este expoente, ok? Então fico com logaritmo de a na base b, estamos a supor que todas estas formas são verdadeiras, não é? Elevado a logaritmo de x na base a, ok? Isto fica igual a logaritmo de x na base b. E agora vamos reparar o que é que dá isto aqui. Reparem, esta base é igual a esta, não é? Vamos olhar só aqui para este número, para isto. Vamos olhar só para isto e ver o que é que será isto. Reparem que estamos aqui na presença desta fórmula agora. x. E isto dá quanto? Dá x, não é? Então ficamos aqui com logaritmo de x na base b igual a logaritmo de x na base b, ok? E chegamos a uma coisa verdadeira, está demonstrado. Vamos então dar continuidade aqui à aula de funções. Vamos então ver aqui mais algumas características destas funções, ok? Função exponencial, função logarítmica, sempre a par uma da outra. Vamos fazer aqui agora uma análise gráfica. Bom, eu estou aqui a colocar os gráficos para quando a base é maior do que 1, aqui também, e depois, se a base for entre 0 e 1, poderão fazer um estudo análogo, ok? Então vamos estudar aqui nestas funções, vamos começar aqui por esta, vamos estudar o limite, já para introduzir um bocado aqui intuitivamente os limites que virão a seguir. O limite de f de x quando x vai para mais infinito. Como é que nós vemos isto num gráfico? Nós temos aqui o eixo do x, não é? Temos aqui o f de x e o x está a tender para mais infinito, ou seja, quando o x caminha ali para mais infinito, para este lado, a função aproxima-se de que valor? Portanto, eu tenho aqui um valor de x, que tem esta imagem. Se eu avançar com o x para mais infinito, as imagens vão aumentar. Também lá para cima, não é? Nós acompanhamos a função e ela vai lá para cima. Quer dizer que isto dá mais infinito, ok? Quanto é que dá o limite de f de x quando x vai para menos infinito? Agora vamos imaginar o contrário. Temos aqui o x, vamos imaginar um x qualquer, tem esta imagem, e vamos imaginar que avançamos aqui para menos infinito com o x. O que é que acontece aos valores da função? Vão se aproximar de zero, né? Vão aqui aproximar-se de zero. Vão se aproximar aqui de zero. Isto vai dar 0 mais, ok? 0 mais porque se aproximam de 0 no eixo do y, não é? 0 pelo lado positivo, ok? Reparem que a função, isto é uma assínta, uma chamada assíntota, nunca chega ao eixo, aproxima-se sempre cada vez mais dele, mas nunca lá chega, ok? Por isso temos aqui uma assínta. Este limite dá 0 mais. Qual é o limite de f de x quando x vai para 0 mais? Agora, se imaginarmos o x a aproximar-se aqui de 0, por este lado, que é 0 mais, a função aproxima-se, vamos caminhar aqui em cima da função, aproxima-se deste 1, ok? Pelo lado de cima do 1, não é? Vem por 1 pelo lado de cima, ou seja, 1 mais. Mais um, limite f de x quando x tende para 0 menos. Agora vamos imaginar o x a tender para 0 por este lado e a função vai aqui a subir, vamos caminhar em cima da função, vai para 1, mas agora pelo lado de baixo do 1, não é? 1 menos. Eu chamo uma atenção especial, este 1 menos não quer dizer que o número seja negativo, ok? De maneira nenhuma. É 1 menos um bocadinho, é 0,999999, ok? Por isso é que aqui é 1 menos, porque ela vai se aproximar de 1 e está aí por este lado do 1. Ok, vamos ver agora alguns exemplos aqui da função logarítmica. Então, qual será o limite de f de x quando x vai para mais infinito? Fazemos o mesmo estudo, imaginamos aqui um x, se o x for para mais infinito, a função vai estar sempre a crescer também, não é? Sempre a crescer lá para cima, para mais infinito também, ok? E agora, se o x for para 1 mais, ou seja, qual é o limite desta função quando o x se aproxima aqui de 1 por este lado? O x está a se aproximar de 1, 1 é aqui, não é? A função vai para onde? Eu estou deste lado, não é? Então tenho que me pôr aqui em cima da função. A função, vou-me aproximar, vai se aproximar de 0, ok? Está aí para 0 aqui pelo lado de cima do 0, 0 mais. Certo? A função vai para 0 mais quando o x vai para 1 mais. Qual será o limite de f de x quando x vai para 1 menos? Agora vamos imaginar o x a aproximar-se de 1 aqui por este lado. Vamos pôr deste lado do 1, não é?
Então, vou-me pôr aqui em cima da função e vou caminhar, à medida que o x se aproxima daqui, eu iria ali para 0, desta vez 0 menos. 0 menos. Ok? Mais um limite, limite fx quando x tende para 0 menos. Agora vamos imaginar o x aproximar-se de 0 por este lado. 0 mais, desculpem. 0 mais. O x aproximar-se de 0 aqui por este lado. Imaginem a caneta está-se a aproximar de 0. Pelo lado positivo, né? 0 mais. Vou continuar, está-se a aproximar de 0. Se eu meter em cima da função, para onde é que vão as imagens? As imagens vão lá para baixo, para menos infinito, né? Cada vez que o x se aproxima aqui de 0, as imagens da função vão lá para baixo, para menos infinito. Isto irá ser melhor estudado quando nós entrarmos nos limites. Isto é apenas uma noção intuitiva, ok? É importante já isto, eu diria que o aluno deve já conseguir perceber estes limites que eu aqui fiz, que não são difíceis, também esta abordagem já foi vista no 11º ano. De qualquer das formas, isto vai ser visto de forma mais intensa, ok? Então,